Tô prestes a falar com o Maurício Landi. O Maurício hoje comanda a experiência de quem vende dentro do Mercado Livre. E eu quero entender exatamente como ele pensa o marketing quando o cliente dele é, na verdade, o seu fornecedor e um vendedor. A gente realmente pegou e falou, cara, o vendedor é o nosso patrão, vamos colocar ele no centro, vamos entender a jornada dele. E o mindset é sempre um. Os melhores vendedores vão ser sempre beneficiados. Como ele alcançou resultados para melhorar o trabalho e a vida desse cliente. A gente conseguiu reduzir 40% o custo de se vender no Mercado Livre esse ano. E principalmente o que ele acredita que o Mercado Livre tem para manter uma performance tão relevante ao longo de décadas. Toda empresa que dá certo tem um louco e um responsável. O Meli é tão ágil, o mercado é tão quente, que em um mês eu mudei 93% do escopo do time. Mas eu vou nos detalhes também, porque eu quero entender quais são as técnicas de social listening que ele usa para aprender com as dores dos clientes. Por mais que a gente tenha dados dentro de casa, nada mais proveitoso do que um bom café com alguém que vive a dor no dia a dia, com escutativa mesmo. Seja falar com o vendedor, seja falar com um consultor externo, alguém que vai me fazer abrir a cabeça. Eu sou Rafa Velar, CEO e fundador da Brand Lovers, e esse é mais um CMO Playbook. Antes de mergulhar nos insights de hoje, uma pausa rapidinho. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você saber sempre que a gente liberar um conteúdo novo. Posta nos stories e me marca em @avelarrafa que eu vou repostar. E agora, bora de volta pro episódio. Maurício, cara, a pergunta que eu quero que você me ajude a responder hoje, ele é muito simples, mas eu tenho curiosidade. Quando a gente olha pro ecossistema do Mercado Livre, a variedade e a diversidade de pessoas que usam a plataforma de vocês para ganhar a vida, para vender, é enorme. Tem negócios enormes e negócios pequenos e empreendedores começando ali. E a pergunta que eu quero que você me ajude a responder é como é que você faz marketing e traz crescimento para uma base tão diversa de clientes? E a gente se conhece já de mercado tem um tempo, e ouvindo até outras entrevistas que você deu, eu desconfio que tem a ver com sair do escritório. Então, a pergunta que eu te faço aqui é, como é que você pensa em entender as necessidades dos clientes para que você possa entregar o que eles precisam? Qual é o teu processo? Conta um pouco o teu processo de como fazer marketing para uma base tão diversa, cara. Cara, Rafa, eu acho que sim, passa por estar na rua, passa por estar escutando os outros. Fazer marketing, no final das contas, é como você entende o problema ou um desejo de alguém e molda o seu negócio para que você possa suprir isso ou gerar oportunidade para essa pessoa. E por mais que a gente tenha pesquisa, por mais que a gente tenha dados dentro de casa, nada mais proveitoso do que um bom café com alguém que vive a dor no dia a dia, com escutativa mesmo. Não é só ir por ir, é escutar, entender o que está acontecendo e por aí vai. Dito isso, se eu fosse dividir minha resposta para ti, talvez sejam 3 coisas. Uma é, como que você tem processos muito bem estabelecidos de pesquisa dentro de casa, tanto quant quanto quali, tanto declarada quanto real, porque uma coisa é o que você declara, outra coisa é qual é a realidade. Então, se você tem isso muito bem estruturado e consegue usar essa pesquisa não como um post para se apoiar, que é aquela, fulano disse isso, você já queria que ele dissesse aquilo, daí você usa aquilo para apoiar o argumento, mas como um post para te iluminar. E cruza com outro processo que é, a cada uma semana, você tem que ter uma conversa com pelo menos um seller, para viver o dia a dia aí no negócio dele, entender o que está acontecendo, etc e tal. E depois tem uma estrutura muito bem feita. Eu acredito muito em tecnologia para que a gente consiga ter esse papo one-on-one. Para que você, uma vez traçada as estratégias a partir desses insights que surgem das pesquisas ou das conversas, como você faz isso ganhar vida, as coisas funcionam. E aí funciona através de inteligência artificial, funciona através de machine learning, de diversas outras ferramentas que você consegue falar one-on-one com o Rafa, mas de forma massiva. É o que eu brinco do personalização em escala. Existem vários Rafas ao redor do Brasil que têm dores semelhantes. Como que você agrupa isso através de inteligência artificial e você consegue se comunicar com esse Rafa, fazer a estratégia para esse Rafa de acordo com o que você aprendeu aqui. E quando você está sentado na tua cadeira, quando é que você decide entre olhar a tela, ou seja, o KPI, o número, a métrica, que é o que o Mercado Livre, cara, é provavelmente incrível de fazer,
e sair na rua, fazer rota estilo Ambev. Tipo, aí eu sei que você passou 10 anos na Ambev, cara, que é outra abordagem de conhecer o cliente. Qual é o teu processo decisório para saber, não, cara, esse aqui eu tô precisando pesquisar, tem que ir pra rua, tem que falar com gente, isso aqui o KPI talvez seja suficiente. Como é que você decide? Cara, eu me forço a pelo menos uma vez a cada 15 dias estar na rua. Tá na rotina, hein? Tá na rotina. Então, assim, o time eu peço para que seja uma vez por semana, como eu falei antes. Eu não consigo mais. Eu consigo pelo menos uma vez a cada 15 dias estar na rua. E se eu e eu planejo minha semana com bastante antecedência. Então sempre tem ali uma lacuna que, cara, esse é o período de eu ouvir o que tá acontecendo, seja falar com o vendedor, seja falar com um consultor externo, alguém que vai me fazer abrir a cabeça e sair do dia a dia do escritório ali, que você fica viciado, os mesmos questionamentos, as mesmas pessoas e por aí vai. E quando eu não consigo cumprir, cara, sempre tem um negócio que vem dentro de mim. Eu sou hiperativo, diagnosticado mesmo. Então, pô, tô muito tempo dentro do ar-condicionado aqui. Preciso sair para abrir a cabeça. Mas colocar na rotina e se cobrar. Não tem muito segredo, não. Interessante. E até pegando o gancho nisso que você falou, a tua cadeira, ela tem um papel interessante, né? Porque você precisa criar demanda no mercado pelos produtos do Mercado Livre e, ao mesmo tempo, depois que esse cara entra, você precisa ajudar ele a crescer. Então é uma cadeira dupla, eu diria que tem uma combinação aqui entre marketing e comercial, né? Que inclusive acho que é um marco da tua trajetória pelos outros lugares que você passou e a forma como você atuava. Isso foi intencional ou foi um acidente você ter meio que essa dualidade entre, cara, saber criar demanda, mas também precisar responder por resultado de venda? Cara, foi intencional. Eu sou publicitário de formação e eu comecei a minha carreira no marketing numa empresa chamada Whirlpool, que é a dona da Brastemp e da Cons, e eu era de uma área chamada branding. E eu me formei em branding. Eu comecei ali olhando estratégia de marca, comunicação, fui efetivado na área, entrei como estagiário, fiquei alguns anos, fui efetivado, fiquei alguns anos, e aí em algum momento eu olhei e falei, cara, o marketing tem 4 P's e eu só tô olhando um P. Eu só tô olhando o P da promoção, né, que é a comunicação. Como que eu olho todo? E aí, intencionalmente, eu migrei minha carreira lá na Whirlpool para começar a olhar P&L, para começar a olhar distribuição, preço, produto, os outros 3 P's como um todo. E foi muito interessante porque no final do dia eu peguei que eu amo isso, assim. Eu falei, cara, eu acertei na... Eu brinco que todo mundo que começa cedo ali, 18 anos, 17, na hora do vestibular, é uma aposta. Você não sabe se você vai gostar ou não vai. Eu falei, cara, eu gostei, eu acertei. Só que eu gostei de ser marqueteiro, não de ser publicitário. E aí eu fui aprendendo cada vez mais e eu percebi que quanto mais eu aprendia de produto, de preço, de praça, de P&L como um todo, do business como um todo, melhor de comunicação eu ficava. Porque comunicação pela comunicação, que não tem uma intenção de resolver algum problema de negócio, é esforço jogado fora no final das contas. E mas pô, de vez em quando é branding. Branding é negócio também. Você forma a marca para que você possa precificar isso lá na frente. No final do dia. Então, eu fui aprendendo isso e eu sempre fui traçando a minha carreira do aonde eu quero chegar daqui a 15 anos, o que eu precisava ter para chegar onde eu queria chegar, e aí eu sempre fui, agora eu quero me especializar, me aprofundar um pouquinho em comunicação, agora eu quero olhar um pouquinho mais no negócio. E aí eu fui tracejando sempre essas duas áreas e cheguei onde eu tô hoje, que para mim é o meio do caminho. Que eu tenho uma parte de negócio, que eu sou responsável por grande parte do P&L, e eu tenho uma parte de marketing também para fazer esse negócio acontecer. E isso faz com que eu esteja cada vez mais me preparando para chegar onde eu quero chegar. Perfeito. E aqui, pegando o gancho nisso, dado que tem essa função um pouco híbrida, né? E eu acho que é extremamente interessante, até porque quando eu olho a cadeira do CMO, né? Cara, não pode ser só comunicação, né? Ele acaba tendo que ser responsável por gerar resultado com o negócio e no final do dia a comunicação precisa vender. Comunicação que não vende arte, né? E a gente não tá no business artístico aqui. Agora, o que você diria que são as diferenças dos teus pontos de preocupação, assim? As coisas que te tiram o sono, dado que você tá numa cadeira que mistura comunicação e negócio, com certeza são diferentes do que dos pontos de preocupação ou das prioridades ou das top 3 coisas que um executivo que é só de comunicação olha.
que você diria que hoje são as coisas assim, você não passa um dia sem olhar, as principais métricas que você acompanha, por que você acompanha elas, como é que elas estão conectadas com o crescimento do teu negócio, como é que você pensa um pouco esse lado mais da operação? Legal. Antes de chegar no Meli, eu passei os últimos, acho que 3 anos e meio em Brahma. Eu era diretor de Brahma, e por mais que eu já tivesse todo um pensamento de olhar o negócio da Brahma como um todo, não só a comunicação, eu olhava os resultados do dia a dia a cada semana, a cada 15 dias. E a Ambev era muito selim também, né? E muito selim. Então, assim, eu sempre olhei, mas eu olhava a cada semana, a cada 15 dias e por aí vai. Por quê? Porque tinham os diretores de vendas olhando dia a dia, olhando hora a hora, fazendo o negócio acontecer. E aí a minha preocupação era muito mais a próxima campanha que ia entrar. A cada 15 dias, se o negócio não estivesse indo para o lado certo, eu ligava para alguém, falava com alguém, fazia alguma reunião, impactava e influenciava no business como um todo. Mas era muito sobre a próxima campanha, assim, o principal. A partir do momento que o negócio está 100% na sua mão, é todo dia. É como que você acorda, olha ali os seus principais indicadores, entende se está acontecendo ou não está acontecendo. E aí eu brinco que 40% do meu dia é o resultado da semana. E 60% do meu dia é o resultado do ano que vem. Então, óbvio, eu já estou numa cadeira mais alta, que eu já não preciso ficar 100% ali. Mas, cara, a semana tá indo pro lado certo e, consequentemente, o mês vai pro lado certo. Mas 60% eu não posso esquecer de olhar o futuro, porque no final do dia você precisa confiar que o time tá olhando ali também. E se você não olha para frente, quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum, né? Então, é assim que... Essa é a grande diferença. Hoje de manhã eu estava conversando, já trocando e-mail sobre resultado com o Yunis, que é o head de operação do Brasil, para falar como é que foi semana passada, o que andou, o que não andou, o que precisa de ajuda, o que não precisa. Ainda mais em um setor como varejo online, que a gente tem ali hora a hora vendo o que as coisas estão acontecendo. Interessante. E você tá nessa cadeira tem quanto tempo? 10 meses? Eu cheguei em novembro do ano passado. Bacana. E aí, acho que essa é sempre uma pauta interessante para a audiência que ouve a gente, né? A audiência nossa aqui é composta por diretores de marketing, por CMOs. E acho que um dos momentos clássicos de um executivo é aterrissar numa cadeira nova, né? Cara, o que foi o teu momento, cara, de sentar nessa função, olhar como ela era feita? O que você mudou de lá para cá? Acho que, obviamente, olhando muito para a experiência do cliente e para os resultados que você precisa gerar, mas o que foram as coisas que você mexeu e por que você mexeu nelas desde que você chegou? Cara, foi interessante, porque eu gosto de ficar 3 meses quieto. O meu pai sempre dizia que eu tinha 2 ouvidos e uma boca e isso tinha alguma razão. E eu gosto de ouvir o time, sentar, ver o que está acontecendo e por aí vai. Só que o Meli é tão ágil, o mercado é tão quente, que em um mês eu mudei 93% do escopo do time. É óbvio que tinha uma questão ali que a gente via que a gente precisava mudar, mas foram 2, 3 semanas sentando com o time, ouvindo tudo que eles tinham para dizer, e o que a gente percebeu é que para que a gente continuasse crescendo, a gente ia precisar cada vez mais colocar o vendedor do Mercado Livre no centro de todas as nossas decisões. E já partindo para a primeira resposta, isso para mim foi a grande mudança que a gente fez desde a minha chegada. A gente realmente pegou e falou, cara, o vendedor é o nosso patrão, vamos colocar ele no centro, vamos entender a jornada dele e vamos resolver todos os pain points que a gente pode resolver para destravar crescimento desse cara, para destravar a experiência desse cara. Destravar a experiência para, por consequência, destravar o crescimento desse cara. E isso a gente fez no primeiro mês. Aí a gente colocou, fez a jornada, setamos um sonho. Eu gosto muito de pensar onde a gente quer chegar. E a gente falou, cara, no final do dia a gente quer ser mais do que a maior plataforma. A gente já é a maior plataforma de marketplace do Brasil há algum tempo, com grande distância para o segundo colocado. A gente quer ser a melhor plataforma cada vez mais. E a gente não quer ser para um seller. A gente tem milhões de sellers dentro da plataforma. Como que eu consigo ser para todos os sellers? E aí entra aquela dificuldade que foi a sua primeira pergunta. Pô, são diversos vendedores com diversos tipos de necessidades. Tem gente vendendo milhões por mês, tem gente precisando vender o primeiro real, né? Exato. E por isso que a gente falou para todos. Porque claramente gera uma necessidade de clusterização também. Que em algum momento vai ser one-on-one, mas
no primeiro momento você só dá o primeiro passo. Quem tenta já dar o segundo antes do primeiro passo acaba tropeçando no final das contas. Então, clusterizamos, começamos a fazer tudo e isso traz uma estratégia de, cara, uma vez que eu quero ser a melhor para todos, a estrutura tem que seguir a estratégia. Refizemos toda a estrutura e isso foi em dezembro. E aí em janeiro a gente começa a fazer isso acontecer. E a gente começa a empreender cada vez mais velocidade e tudo. Então, eu brinquei com o time que todo mês eu queria ter uma grande novidade para melhorar a vida do vendedor. Então, cara, desde janeiro a gente vem, cara, o que a gente faz em janeiro, o que a gente faz em fevereiro, e a gente conseguiu, às vezes a gente deu 2 ou 3 novidades, e resolver pain points, assim, duros. A gente conseguiu reduzir 40% o custo de se vender no Mercado Livre esse ano. Principalmente logística, então. Principalmente custo logístico, mas se você for pro Nordeste, onde o logístico pesa ainda mais, a gente conseguiu reduzir 55%. Então, assim, são vitórias que estavam há anos ali na mesa para que a gente conseguisse discutir, e que uma vez que você tem o sonho claro, que você tem a estrutura pronta para fazer isso acontecer, você consegue ter muito mais velocidade na execução disso tudo. E no fim, assim, tem um negócio que vale falar que quando você tem um sonho claro e a estrutura clara, as pessoas param de perder tempo com coisas que não precisa perder tempo. Cara, a gente no final do dia, uma empresa feita de empreendedores que querem fazer um negócio acontecer. Daí você para de perder tempo com corporativismo, gente trabalhando pro chefe, por aí vai, sabe? E pegando o gancho do que você falou, acho que um marco desde a tua chegada, cara, foi a velocidade que você imprimiu nas mudanças e, cara, fazendo semanas ou meses valerem por anos. Pra alguém que tá ouvindo a gente e sente que precisa imprimir velocidade, cara, na transformação de um time, na transformação de uma BU, na transformação de uma estratégia, o que você acha que são práticas que você leva e que são core do teu estilo de gestão e da maneira como você lidera, que qualquer pessoa que tá ouvindo a gente pode aplicar na empresa dela para imprimir mais velocidade na equipe e ter ciclos mais curtos e execução? Cara, aproveitando assim, eu acho que não foi só a minha chegada, eu acho que eu faço parte de um time que tá imprimindo isso, assim, eu gosto de ser bastante humilde nisso, que eu acho que ninguém faz nada sozinho, mas o que eu tento setar dentro da minha estrutura quando as pessoas têm claro qual é o escopo dela, quais são os indicadores que elas têm que entregar a partir disso, tanto no o que elas precisam entregar, quanto no como entregar, e que elas vão ser mal avaliadas se a gente perceber que elas estão dando aquela, mas esqueci de olhar esse KPI, mas veja por esse lado, etc e tal, e que elas estão investindo mais tempo em cafezinho, em reuniões que não necessariamente precisam, etc, do que entregar resultado, eu acho que as coisas andam muito mais rápido. E tem um termo que eu gosto muito que é autoalinhamento com autoautonomia. Quando as pessoas têm clareza do aonde a gente quer chegar, cara, vai lá e toca seu negócio. A cada mês a gente vai sentar e vai entender. E uma coisa que é importante, você dar clareza pra pessoa também que você não é um cara que vai só cobrar, você tá do lado dela. Ou, deu errado, cara, troca comigo, fala mal, tá errado, não sei o que aconteceu, etc e tal, a gente vai pensar junto. Aí a gente consegue fazer o negócio acontecer. E tem um princípio da cultura do Mary que eu uso muito, que é o beta contínuo. O que é o beta contínuo? Nunca vai estar perfeito. Então, cara, as pessoas precisam ter segurança que elas nunca vão tirar o nota 10. E que elas podem ir dividindo com você. E aí as coisas fluem com naturalidade, assim. Eu acho que na nossa cultura também tem um ponto de a gente não quer politicagem, a gente não acredita em politicagem, a gente acredita em buscar o resultado excelente com bastante objetividade. Então, quando elas têm clareza disso, as coisas andam, sabe? Interessante. Então, se alguém que tá ouvindo a gente não vive um ambiente desse, me parece que tem quase uma receita de bolo aqui, né? Número 1, dar muita clareza e definir sucesso muito bem, né? Com o que o sucesso se parece? Não só em termos qualitativos, mas em termos quantitativos. Uma vez que você define o sucesso para o seu time e dá clareza de escopo, que isso é responsabilidade deles, e que se acontecer, cara, tem bônus. Se não acontecer, tem ônus, então dá clareza das consequências das coisas. Se colocar ao lado do time, cara, para ajudar a resolver os principais gargalos, me parece que tem um bom início aí, né? É isso aí. E no fim, assim, dá o exemplo pro time.
Se o time percebe que você tá perdendo muito tempo com cafezinho, politicagem, etc, e não olhando o resultado, ele vai seguir o que você tá fazendo. Então você tem que ser o exemplo da cultura pro time e o time vai vir junto com você, Fê. E falando de cultura, eu queria pegar esse gancho. Eu tive com o Felipe Castano aqui um tempo atrás, cara, grande amigo meu que toca lá o marketing do Mercado Pago no Brasil. E, cara, acho ele um profissional fantástico. E uma das coisas que eu acho que ele mais trouxe aqui em termos de cultura, dado que estamos falando de Mercado Livre como um todo, apesar do Mercado Pago ser uma unidade diferente da tua, ele fala muito dessa cultura de tomada de risco no Mercado Livre, que acho que conecta aqui com o que você trouxe de autonomia com responsabilidade. O que você acha que são traços que o Mercado Livre faz muito bem em termos de deixar as pessoas tomar risco? O que são aspectos do dia a dia? Como é que isso se traduz em pequenas atitudes ou conversas ou feedbacks que você vê que acontecem no Mercado Livre, mas que você sabe porque você conversa com pares, com amigos, que são de outros lugares que não tem essa mesma cultura? O que você acha que o Meli faz que alguém que está ouvindo a gente pode aprender nesse conceito de dar mais autonomia para o time tentar, para o time tomar risco e fazer coisas grandes? Cara, tá escrito na parede, assim, a gente empreende assumindo risco. Mas tem muito lugar que tem essa frase na parede, mas não acontece. Total, isso é um negócio diferente no Meli, assim, a cultura que tá escrita na parede a gente vive muito no dia a dia. Eu acho que passa pelo exemplo que vem de cima, então a gente vê muito o board ali, o C-Level, dando esse exemplo pra gente, e a gente falando pra vocês tomarem risco, pra vocês apostarem grande, e dando exemplo, assim, e a gente é cobrado também como liderança para que a gente dê esse exemplo. Só que tudo isso baseado muito dado. A gente também não é sair empreendendo sem olhar o que você está fazendo. Vou dar um exemplo da minha área, assim. Pô, a minha gestora pegou um diretor recém-chegado que falou para ele em um mês, o sonho a gente deveria ir para cá, a estrutura deveria mudar para cá, vamos fazer isso, isso, isso. Ela topou, falou, vamos embora. E, cara, 80% das coisas deram certo. 20% das coisas deram errado. Como a gente também erra. E ela teve do meu lado nos 80% que deram certo e nos 20% que deram errado e falou, o que a gente pode fazer para melhorar esses 20% que deram errado? E isso, no momento que você erra e a pessoa não te cobra com você errou, ou vamos lá, o que a gente fez, te dá mais coragem. Porque você fala, realmente, no momento que eu errei, tava todo mundo junto e todo mundo querendo melhorar para as coisas acontecerem. Então, isso muda muito, assim, o apetite, sabe? Interessante. E acaba que isso conecta essa necessidade, cara, de tomar risco, de fazer coisas grandes, mas, obviamente, tentar acertar. Acho que isso conecta um pouquinho com a responsabilidade que vocês têm na mão, né? Acho que quando você vira uma plataforma do tamanho do Mercado Livre, você chega num lugar onde tem gente que literalmente depende de vocês para botar dinheiro dentro de casa. E, assim, eu não sei os números exatos, mas imagino que sejam centenas de milhares ou até algumas milhões de pessoas que vendem no Mercado Livre hoje e que dependem do teu trabalho para botar dinheiro e comida na mesa. O que você acha que são as principais dores que esses clientes têm para levar os negócios, cara, de um negócio que está começando para um negócio que de fato já é maior? O que os sellers que vendem mais fazem de diferente dos que vendem menos? O que são alguns desses insights que você consegue trazer? Acho que o primeiro insight não é nada tão diferente do óbvio. Assim. As pessoas, de vez em quando a gente fica querendo fazer o peixe do salmão da Noruega com sal do Himalaia, com a pimenta do Reino do Congo e, cara, é só fazer o arroz com feijão muito bem feito que o negócio flui. Então, acho que o primeiro é conhecimento, assim. Eu vejo muito apetite do brasileiro a empreender e a gente precisa, como Mercado Livre, a gente tem o sonho de democratizar cada vez mais o comércio, na América Latina como um todo. Para que a gente faça isso, a gente tem uma frente que a gente toca que é capacitação. Tá. Cara, o que você precisa saber para empreender? Desde o básico, de regras tributárias, a fluxo de caixa, de como gerir seu estoque e por aí vai. Então a gente tem essa responsabilidade para ensinar o cara. Tem um outro ponto que é fluxo de caixa. Você precisa ter capital para iniciar um negócio. E aí a gente tem a vantagem de ter o Mercado Pago dentro do nosso ecossistema, onde a gente tem diversas vantagens ali para a gente ajudar esses sellers. E aí o terceiro grande passo é, cara, uma vez que você já aprendeu o básico, que você já tem capital,
cara, o que você precisa ir aprendendo das ferramentas dentro da plataforma para que você siga crescendo cada vez mais? E o mindset é sempre os melhores vendedores vão ser sempre beneficiados. Então, a gente tem milhões de vendedores no Mercado Livre. Desses milhões de vendedores, tem vendedores que têm alta taxa de reclamação e devolução dos produtos dele, que, cara, eu tenho centenas de milhões de pessoas comprando, eu não vou prejudicar essas centenas de milhões de pessoas. Então, esse cara vai ser menos entregue dentro da plataforma. Agora, o cara que entrega tudo no prazo, produto de qualidade, etc e tal, ele vai ter o que a gente chama de reputação verde. Naturalmente, a plataforma vai beneficiar esse cara, porque esse cara vai me trazer mais compradores e por aí vai. E aí a gente vai ensinando isso cada vez mais, assim. E aí, um ponto importante que eu acho que vale é, uma vez que o cara já aprendeu, começou a crescer, etc e tal, como você vai clusterizando, que foi a primeira pergunta ali atrás, porque a dor do Rafa é uma, a dor da Nath é outra. E, cara, você vai ter que ir entendendo e ajustando cada uma das coisas, sabe? Mas agora, eu acho que isso que você trouxe agora de, pô, não é nada além do óbvio, às vezes o básico bem feito, cara, te leva muito longe, eu concordo, você não tem ideia de quanto eu concordo com essa frase. E acho que as pessoas às vezes querem reinventar a roda ao invés de ter a disciplina de fazer o que tem que ser feito todos os dias com consistência, eu concordo. Mas tem certos momentos onde sair da caixa gera muito resultado e fazer algo diferente é o que vira a chave numa marca ou numa empresa. E acho que isso conecta muito, cara, com Brahma. Porque eu acho que quando você estava lá em Brahma, eu lembro bem daquele posicionamento todo de cremosidade. Sim, não necessariamente isso é uma coisa óbvia. A marca nunca tinha ressaltado esse atributo no passado. Não era a maneira como se vendia Brahma. Então, conta pra gente um pouco desse case, como é que veio esse insight, porque aí já muda completamente a visão, né? Em vez de fazer o básico bem feito, cara, inventar uma nova forma de falar de um produto. E explica pra gente esse case e como é que vocês chegaram nisso e por que vocês fizeram. Legal. Eu acho que são momentos e momentos, marcas e marcas, negócios e negócios, assim. Eu acho que Brahma, uma marca extremamente consolidada, 138 anos, eu acho que são 138 anos de história. E o básico bem feito já era muito bem feito há muitos anos, algumas décadas, alguns séculos. Ali eu tinha uma responsabilidade de um ajuste fino ou outro ali nos basics, nos foundations, principalmente os foundations comerciais, porque Brahma, você é carioca, eu sou paulistano, pô, a gente sabe o valor de Brahma aqui no Sudeste, mas se você vai pro Nordeste, pro Norte do Brasil, Brahma não tinha a mesma presença como a gente que é daqui do Sudeste tem, via. Então a gente tinha alguns ajustes a se fazer para que Brahma conseguisse expandir para o Brasil inteiro, só que a gente também precisava usar cada vez mais. Isso vale para a Brahma, isso vale para o Mercado Livre. E aí eu brinco que toda empresa que dá certo tem um louco e um responsável. O responsável, cara, ele não vai se provocar a sair do status quo, aí etc, mas ele bota o pé no chão. O louco precisa de alguém botando o pé dele no chão. Eu me considero mais o louco do que o responsável. E aí eu sempre tento ter no meu time alguém para me contrabalancear, porque eu sei das minhas fraquezas e a gente consegue vir. Em Brahma eu tinha algumas pessoas ali. E aí o que a gente fez? Mexe nos basics, mexe um pouquinho aqui em preço, um pouquinho ali em estratégia de distribuição, muito impacto e influência na organização. Mas a gente falou, cara, a gente precisa voltar para o nosso DNA. A gente precisa voltar a falar de Brahma de um jeito que não fale só com o Sul e Sudeste, mas sem perder o DNA. O que a gente falou? Cara, o que é Brahma? A Brahma sempre foi o Brasil. Então, parte emocional da marca. Cara, patrocina carnaval, tinha documento lá desde 1919. No carnaval pós-gripe espanhola, a Brahma patrocinando o carnaval do Rio de Janeiro. Nasceu em plena Sapucaí. O chopp nasceu como um chopp, né? Não tem nada mais cremoso do que um chopp Brahma para você tomar. A gente falou, pô, beleza, vamos voltar a abraçar o DNA do Paixões Brasileiras, mas paixão brasileira que fale com o Brasil inteiro, não que fale só com uma região. E vamos falar sobre a cremosidade da marca, que realmente é um diferencial, tá? O mercado inteiro tá falando de puro malte, etc. Tava todo mundo pro mesmo lado. A gente foi falar, e amargor, a gente foi falar de cremosidade. Só a gente pode falar, a gente faz isso desde 1888. Aí a gente seta cremosidade como grande benefício funcional, traça isso na arquitetura de marca, onde todo mundo tá falando de cremosidade, então Brahma Chopp, a cremosidade original de Brahma.
Brahma duplo malte, duplamente cremosa. Chopp, o ápice da cremosidade. Só Brahma é chopp e o chopp é o ápice da cremosidade. E você pega as paixões brasileiras e fala, cara, Brahma é Brasil. Quais são as grandes paixões brasileiras? Futebol, que a gente tinha parado um pouco de falar. Cara, sertanejo. Então, sertanejo é gigantesco. Dados do Spotify de 2 anos atrás, não sei se mudou. A cada 10 plays no Spotify, 6,8 era música sertaneja. Carnaval, viramos Brasil inteiro, carnaval do Brasil inteiro pra Brahma. Antes ficava uma parte com Antártica, uma parte com Skol, etc e tal. Se a gente quer crescer cada vez mais no Nordeste, tinha um negócio gigante que era o São João. Que aqui no Sudeste tem também, mas lá no Nordeste é maior do que o Carnaval. Aí a gente vira o São João pra Brahma e começa consistência. Funcional, cremosidade, emocional, paixões brasileiras, ano após ano, ano após ano, ano após ano, e a gente consegue fazer com que Brahma saia do, que eu brincava que era o número 1 do slogan, virou o número 1 da realidade. A gente consegue fazer Brahma se tornar número 1 do Brasil, posso falar porque é dado público, né, uma pesquisa sindicalizada, e se tornando o número 1, inclusive no Nordeste. E aí tem até um case interessante, Rafa, que é viver o dia a dia, etc. Cara, a gente consegue fazer um São João ano passado ou ano retrasado, não me lembro bem, com Alto da Compadecida, que é talvez um dos principais livros e filmes, que depois virou uma série, que depois virou um filme, da história do Brasil, com Brahma, cara, que explodiu, assim. E eu brinco que campanha boa é campanha que você recebe no WhatsApp. Porque pagar a mídia todo mundo paga. Difícil é você receber de alguém no WhatsApp ali. E, cara, o negócio explode. Aí a gente consegue fazer acontecer. Tem a ver com disciplina, né, que você falou. Dia após dia construir a cremosidade, dia após dia construir o Brasil. Super interessante. E pegando um negócio que você trouxe agora, você trouxe algumas das datas mais marcantes do Brasil, né? A gente tem ali, cara, Carnaval, São João, você tem, obviamente, meu Deus... Sertanejo, você tem futebol, você tem barreiros, você tem barretos, você tem rodeio, você tem muita coisa, tem várias datas importantes no calendário. Falando de calendário do varejo, eu acho que tem um ponto interessante, né? O Brasil tem um calendário comercial bem diferente. E acho que mais recentemente, acho que até os players chineses democratizaram muita coisa de cupom e outras coisas assim de desconto. Nesse momento, cara, que o varejo está cada vez mais digital e você tem, cara, assim, um pouco dos hábitos de consumo do brasileiro mudando, né? Por exemplo, Black Friday é uma coisa que, sei lá, 5 anos atrás era pequena. Hoje em dia, cara, é uma data enorme. Vocês estão agora pioneirando as datas gêmeas, né? Então tem 6/6, 7/7, 8/8, tem sempre uma puta promoção. Que nesse momento vocês aprenderam do poder dessas datas para ajudar o varejo, o varejista, o vendedor do Mercado Livre? O que é um pouco do aprendizado que vocês tiveram aqui? Cara, eu acho que o grande aprendizado é o poder que o varejo tem, né? Não é novidade se criar datas para que você possa destravar comércio. Se a gente pensar o Dia dos Namorados foi algo criado, o Natal foi algo criado e por aí vai. Eu acho que a grande novidade é como que quando todos os grandes players do varejo se juntam, como que eles podem criar novas datas com muito mais frequência do que antigamente. Eu assisti, esse negócio de datas gêmeas que você falou, a gente chama ou datas gêmeas ou datas duplas. Eu assisti uma série outro dia do primeiro unicórnio da história da Tailândia. A empresa na vida real chama Flash, é uma empresa de delivery. E no Netflix chama Unicórnio Implacável, se eu não me engano. E o Flash vira Thunder na vida fictícia. E, cara, lá eles já falavam de datas duplas. Então é um negócio que já existe no Sudeste Asiático há muito tempo. Que, cara, a gente trouxe pro Brasil e todas as empresas começam a falar, cara, data dupla, data dupla, data dupla. E é impressionante o quanto a gente vê que o negócio vem. E as pessoas já começam a criar o comportamento de data dupla. Eu vou mudar de apartamento agora. Eu já tô esperando o 10/10 pra comprar novos móveis e por aí vai. E tem como você falou de Black Friday. Então, acho que o grande lance é aprendizado de o quão forte a gente é, de vez em quando a gente se esquece. E tem um outro lance que também não adianta você criar por criar, né? Você tem que fazer acontecer. Porque se você faz 10/10... não entrega um benefício. Você não entrega um benefício com preços realmente descontados, cupons, etc.,
aí você não consegue sustentar isso, o negócio morre no mês seguinte. 6/6, inclusive, acho que foi quando vocês baixaram o frete grátis de 79 para 19, né? Que, cara, assim, Exatamente. Você passa a poder comprar, sei lá, leite moça no Mercado Livre. E ter frete grátis, né? É uma coisa grande. Também você precisava de uma compra, quase num ticket de R$100 para ter frete grátis. E aí, isso é um belo motivo para mover o consumidor para comprar. Fora os milhões de reais de cupons, etc. Sim. E entrando numa outra coisa aqui, falando de datas, etc., e desses grandes eventos, cara, nos últimos anos o Meli, com o Mercado Livre Experience, acho que criou uma meca do varejo digital brasileiro. Eu, cara, tive lá 2 anos atrás, ou ano passado, não lembro, inclusive na plenária, sendo entrevistado e batendo papo, e eu pude ver em primeira mão o poder do evento, e que é uma mistura quase que de entretenimento com educação, né? A gente estava falando aqui um pouco do episódio, antes do episódio começar, no ano que eu fui tinha show do Alok, era melhor que o The Town, o negócio. E brincadeiras à parte, num contexto de fazer marketing para o B2B como você está inserido, o que é o poder e o papel de um evento desse? Onde você enxerga os impactos de negócio, cara, do fato do Mercado Livre Experience, tá até no teu casaco aí, tô vendo agora, tá ganhando tanta atração. O que isso devolve pro negócio hoje, Mal? Cara, devolve muito, assim. Eu tô no Mercado Livre por conta do sonho do Mercado Livre, assim. Cara, eu sempre tive a veia do empreendedor e estar numa empresa com caixa suficiente para democratizar cada vez mais o comércio na América Latina me deu tesão, assim, de estar onde eu tô. E se eu acordo sem esse brilho no olho, não vem. O Mercado Livre Experience, no final das contas, ele é um evento para 18 mil pessoas, que são 18 mil empreendedores que fazem o Brasil acontecer, não só esses 18 mil, mas que ajudam a fazer o Brasil acontecer. Esses 18 mil, dessas 18 mil pessoas, se eu tivesse que chutar para ti, eu falaria que uns 60% já vendem no Mercado Livre. E a gente vê os resultados deles explodirem. Por quê? Porque eles passam a conhecer mais do Mercado Livre, eles passam a conhecer cada vez mais parceiros e pessoas dentro do Mercado Livre que vão estilingar o resultado deles, e eles também aprendem cada vez mais a Black Friday. Porque como o Mercado Livre Experience acontece agora no final de setembro e a Black Friday começa logo em novembro ali, cara, é a hora da gente lançar tudo que a gente vai fazer, eles já preparam o negócio deles com um mês de antecedência pra Black que vai vir pela frente. Só que tem 40% que é gente que, cara, pô, ouvi falar, fulano, um amigo meu mudou de vida, etc e tal, quero ver qual é que é. Aí a pessoa vai e lá ela aprende. Então a gente vê em todas as etapas do funil, desde novos vendedores entrando pra dentro da base, e desde quem já estava dentro da base explodindo de vender. E o cara explode de vender tanto porque ele aprende a usar novas ferramentas, quanto ele se alinha com as estratégias do Mercado Livre que vão vir pela frente, como a Black Friday. Então é um evento que impulsiona muito o negócio. O conceito do evento é conexões que impulsionam o negócio. Eu acredito muito nisso, assim. Tem um ditado que eu acredito que quando você encontra alguém, nem você nem aquele alguém saiu igual dessa conversa. Se eu não me engano, é até um ditado bíblico. Não sou muito religioso, mas eu acho que é. Cara, no momento que você se conecta, vendedores com um parceiro logístico, com alguém do Mercado Livre, com alguém que te ensinou alguma coisa, você sempre ganhou algum conhecimento. E você também deu algum conhecimento para essa pessoa. Então o Mercado Livre nada mais é do que um grande encontro para gerar essas conexões que fazem o negócio impulsionar de forma gigantesca. Assim. A gente vê os nossos resultados na semana seguinte, a gente já vê um degrau para cima. Tenho uma pergunta para você. Tá gostando do conteúdo? Porque se esse tipo de episódio faz sentido para você como profissional, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nada. Dá uma força pra gente. E agora, bora de volta pro episódio. Interessante. Então vocês conseguem ver resultado de negócio, tanto aquisições de novos usuários que viram sellers, os sellers atuais encontram parceiros de serviço, parceiros de tecnologia, trilhas de conhecimento que ajudam eles com os principais problemas que eles estão vivendo, isso destrava crescimento. E além disso, eu achei interessante que você falou, vocês também usam o evento para lançar o que vai ser a Black no Mercado Livre. Então a pessoa sai de lá já meio que com, cara, o Mercado Livre vai fazer isso, então eu preciso ter essa estratégia, eu preciso estar nessa página, eu preciso fazer isso aqui para poder me alinhar com o Mercado Livre e, por consequência, ganhar mais protagonismo dentro da plataforma, ser mostrado mais vezes. Sim. Então tem todos os pontos de contato. Cara, muito. E aí que vem o Alok da vida, o show da vida também, porque no final do dia a gente vai... Esse ano é o quê? Esse ano é o Thiaguinho. Esse ano é o Thiaguinho. Vai ser gigante.
Cara, assim, no final do dia, você vai se conectar, você vai fazer a reunião, você vai fazer tudo isso acontecer, etc. Mas é no momento da descontração, tomando uma cerveja, ou se você não bebe, tomando uma água, ouvindo o som, etc., que você vai se conectar de verdade e tirar aquela última dúvida. Você vai conhecer a pessoa do Mercado Livre que estava no palco, vai estar lá embaixo falando com você, curtindo o show assim como você. Então, a gente acredita muito nisso. E não só Black Friday, né? A gente lança todas as novidades ali. Legal, bacana. E Maurício, estamos chegando no final do episódio aqui, e eu sempre tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta nessa cadeira, que é o seguinte: o que você acha que hoje você tá fazendo no teu trabalho e que para você, cara, é uma das grandes prioridades na tua vida e na maneira como você pensa gerar resultado pro Mercado Livre, pra marca e pro negócio, mas que quando você vai, cara, nas conferências, por exemplo, 2 semanas atrás a gente estava lá no MNK junto, no evento do Meio Mensagem. Então, mas quando você vai para esses ambientes, você não vê as pessoas debatendo isso. Então, o que você acha que é a grande desconexão entre hoje, o que você sabe que funciona e que já está na tua pauta e que é relevante para você, mas você não vê muita gente debatendo? Cara, Rafa, foi interessante que você falou do MNK. Eu saí de lá com a cabeça Inchada. inchada. Pra quem não sabe, cara, a gente passa 3 dias no Fazano Boa Vista aqui no interior, tendo aula, né? Então é voltar pra cadeira de estudante, e, obviamente muita conversa boa, mas é muito conteúdo também. Exato. Cara, eu brinco que alugaram alguns triplex ali na minha cabeça. Pra mim é lembrar que você tem que estar conectado com o novo. Você tem que estar ousando, trazendo coisa nova, etc. Mas, cara, faz o feijão com arroz. E eu acho que de vez em quando as pessoas esquecem, assim. A gente teve aquela aula com a cientista de computação que lidera a inteligência artificial da IBM, se eu não me engano. Sim. Cara, eu adorei, assim. A mulher lidera o setor de inteligência artificial de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ela virou pra gente e falou assim: cara, sabe qual é o futuro? Artesanato. Aí eu falei, cara, como assim artesanato? Ela falou, cara, inteligência artificial, ela é parte do futuro, ela não é o futuro. E a gente sempre cai naquelas anedotas, palavras da moda, sair falando, etc. Cara, ela vai ter uma participação importante. Quem não entrar agora já tá no passado, já ficou pra trás, etc e tal. Mas, cara, tem uma parte que é relacionamento humano. A economia é feita de pessoas. Eu esqueci o nome dele, o ex-ministro de Minas e Energia. E ele falou assim, cara, economia é feita de pessoas nunca vão mudar. Cara, se conecta com as pessoas, então vai pra rua, fala com as pessoas, entende qual é a realidade, entende o que realmente está acontecendo, entende quais são as transformações, não deixa de se conectar no que é novo, no que é sexy, etc e tal. Mas, cara, eu sinto às vezes que a gente esquece de fazer o feijão com arroz, porque não é bonito de postar, porque não é legal de contar numa mesa de bar. Mas, cara, se você tá na rua, se você tá ouvindo com bastante humildade, com bastante escutativa, não é pra ir pra falar que foi. É ouvindo, se conectando com as pessoas, eu acho que você vai perder o bonde, assim, sabe? Eu acho que de vez em quando sinto falta disso. Tem uma frase que eu gosto de falar que é: eu não conheço nenhum bom marqueteiro que não gosta de pessoas. Cara, se você não gosta de pessoas, é um preconceito meu. Eu acho que talvez você não seja um bom marqueteiro. Então, assim, cara, você tem que se conectar com as pessoas, você tem que ter empatia, sabe? Você tem que ouvir. E de vez em quando eu sinto que as pessoas esquecem. Muito interessante. Então, e não poderia concordar mais. Acho que, principalmente os marqueteiros, de tempos em tempos, eles se apaixonam por uma palavra, né? Já foi cripto, já foi NFT, já foi muita coisa. E agora a palavra da vez é AI. E, sem sombra de dúvida, escutar o cliente, tá na rua, tá olhando de fato para as dores dele, nada é mais disruptivo que isso, né? Eu tenho uma frase famosa, não sei de quem é, que fala assim, cara, não existe tecnologia disruptiva. Tecnologia não é disruptiva. O que é disruptivo é a adoção de consumidor. Porque a tecnologia não é nada se o cliente não está adotando em escala e rápido, né? Então acho que é um baita insight. Mal, obrigado pela conversa. Obrigado você, Rafa. Valeu. Precisando só chamar. Boa. Pra quem tá ouvindo a gente, mais um episódio do CMO Playbook. A gente se vê
no próximo papo. Se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma maneira, se você tirou algum insight, isso provavelmente significa que ele também pode ajudar mais pessoas nesse mesmo objetivo. Então, o que é o meu pedido? Tira um print da tela do teu celular, posta no stories do Instagram e ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas. A gente reposta vários de vocês diariamente que ajudam a gente a divulgar essa mensagem. Esse é meu pedido. Posta no Instagram, marca o CMO Playbook, me marca lá, @velarrafa, pra gente ajudar esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas. Obrigado.